Quase 90 militares das Forças Armadas prestaram depoimento hoje à Polícia Federal sobre os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. Entre os militares ouvidos estão 3 generais, 2 deles prestavam serviço diretamente à presidência da República. Segundo a apuração da CNN Brasil, as suspeitas contra os militares são que eles agiram ou se omitiram para garantir a manutenção do acampamento montado por bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. A Larissa Rodrigues acompanha esse caso e conta pra gente os detalhes sobre essa maratona de depoimentos. Boa noite, Larissa. Oi, boa noite para você, para quem nos acompanha. Dia movimentado na Polícia Federal aqui em Brasília, Felipe, tanto que tiveram que mudar o local dos depoimentos. A gente trouxe apuração sobre isso hoje ainda pela manhã, informando que os depoimentos de mais de 80, até agora que nos confirmaram foram 89 militares intimados, esses depoimentos tiveram que acontecer ali onde funciona a Academia da Polícia Federal, que é um espaço maior, porque na sede da PF, que fica mais aqui ao centro de Brasília, perto da esplanada dos ministérios, é um espaço menor e não dava para ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Uma curiosidade é que essa Academia da Polícia Federal, inclusive, foi onde foi levado aqueles manifestantes que se acamparam em frente ao QG do Exército, depois daquela mobilização que já aconteceu no dia 9 de janeiro, claro, depois dos atos criminosos que, infelizmente, a gente acompanhou no dia 8 de janeiro, destruindo a sede dos 3 poderes. A gente, acompanhando esses depoimentos hoje, já confirmamos os nomes de alguns generais. Por exemplo, quem eu soube que fez um depoimento pela manhã foi o general Gustavo Dutra. Gustavo Dutra, ele era ali o responsável pelo que a gente chama de Comando Militar do Planalto, que é o Exército mesmo aqui nessa região de Brasília, inclusive o comando do QG, onde esses manifestantes ficaram acampados por tantos dias. A Polícia Federal levantou até agora, tem alguns depoimentos vindos, por exemplo, de policiais militares do Distrito Federal, junto à Polícia Federal também, ou mesmo também esses depoimentos foram realizados na CPI da Assembleia, da Câmara Legislativa, aqui no Distrito Federal, que dizem que ele não teria permitido a retirada desses manifestantes. Para encerrar, outros 2 generais, a gente sabe que também que prestaram depoimento hoje, eles são ligados ao Gabinete de Segurança Institucional, porque há uma expectativa de que eles possam ter favorecido a entrada desses manifestantes, dos criminosos aqui no Palácio do Planalto, por exemplo, de onde eu falo, e ainda me confirmaram que pelo menos 6 militares se ausentaram hoje desses depoimentos. Eles devem ser intimados no próximo momento, caso se recusem a ir prestar esclarecimentos, podem até ser forçados, com a ajuda da polícia, a comparecerem à Polícia Federal para esclarecer se de fato tem ou não algum tipo de envolvimento nos atos criminosos do dia 8. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Vamos seguir aqui com o nosso debate. Janaína, o depoimento do general Gustavo Dutra é esperado porque ele é aquele que conversou com integrantes do governo. Pelo que a imprensa trouxe à tona, foi o Ricardo Capelli, o interventor ali da Segurança Pública do Distrito Federal, e o próprio presidente Lula, que estaria do seu lado, porque essa turma do governo Lula queria que acabassem com o acampamento logo após, vários já queriam antes, né? Mas principalmente ali no dia 8 de janeiro, depois daquela tarde com as invasões. E ele teria dito que poderia morrer gente se o Exército fizesse ali uma remoção mais incisiva naquele momento. Quer dizer, ele ofereceu resistência em relação àquela demanda. Então, a gente vai aguardar ainda o conteúdo desses depoimentos para ver qual é a argumentação que ele traz para ter resistido a essa remoção. Como é que você avalia? Só uma dúvida, ele resistiu depois dos ataques? Foi antes, né? A resistência dele foi anterior, né? Me parece que... Não, a resistência já vinha de semanas. Vinha de semanas. Mas parece que o governo foi mais incisivo logo depois dos ataques. Como é que isso ainda está aí e tal? E mesmo assim continuou havendo uma resistência. Mas são elementos que vieram à tona na imprensa. A gente precisa aguardar os detalhes dos depoimentos. Se houve resistência depois dos ataques, é um comportamento penalmente relevante. Porque já estava evidente que a situação tinha fugido ao controle. Antes das invasões, nós temos que lembrar que era uma situação delicada. Eu mesma na Assembleia subi na tribuna várias vezes, implorando que o presidente Bolsonaro, que representantes das Forças Armadas, que os deputados bolsonaristas falassem às suas bases, pedindo que voltassem para suas casas, porque eu estava pedindo, porque eles estavam acampados na frente da Assembleia. Eu estava pedindo e não me ouviam.
né? Ficavam com raiva, dizendo que eu estava contra eles, que eu estaria a favor da esquerda e daí por diante, posso detalhar N situações. Então, eu estava implorando, dizendo que moralmente havia uma responsabilidade ali por instrumentalizar aquelas pessoas, porque eu via muitas daquelas pessoas em sofrimento, em depressão, com tremores, chorando, dormindo ao relento, e houve N situações de chuva, até raio, né, caiu em cima dessa gente. Então, tinha toda uma discussão no colégio de líderes. Alguns deputados pediam para o presidente para forçar as pessoas a saírem dali. E havia aquele conflito, né? Até onde vai direito de expressão e manifestação, eles não estavam quebrando nada. Então, eu não concordo com a atribuição de responsabilidade penal, moral, política, ok, mas penal, a quem não desmontou os acampamentos, a quem não desarticulou, né? Agora, penal, a responsabilidade penal começa quando, por exemplo, um militar ou um civil, quem quer que seja, facilita a entrada, né? Deixa de tomar providências sabendo da gravidade da situação, da vontade das pessoas de invadirem. Aí não importa se é civil, se é militar, se é de esquerda, se é de direita, havia uma situação clara e objetiva. Então, eu penso que é muito importante separar, por isso tenho criticado muito algumas das denúncias, porque tem denúncias sendo oferecidas contra pessoas por estarem nos acampamentos. Mas aí alguém pode trazer a objeção, não, mas o ministro Alexandre mandou prender. Né? É verdade, né? Mas eu não concordo com essa ordem de prender pessoas que estavam pacificamente na frente de um prédio público, fosse ele qual fosse. Agora, quem participou da invasão, da destruição, aí sim é criminoso. Mesmo só para deixar claro que estivessem pedindo golpe. Felipe, eu entendo que a pessoa ela tem direito de se manifestar. Só para esclarecer a posição. Eu não consigo ver crime. Por exemplo, eu não concordo com nenhuma dessas frases, mas mesmo quando a gente fazia as manifestações pró-Lava Jato, pró-impeachment, ou até em 2013, quando havia ali muitas dores nas ruas, tinha meia dúzia ali com um cartazinho intervenção militar. Eu, inclusive, tomava distância, porque, a meu sentir, aquilo prejudicava uma causa nobre, que era a que a gente buscava afastar o presidente. E naquela ocasião, tinha essa diferença em relação à maioria. A maioria rejeitava aquilo, inclusive nas redes sociais, criticava muito veículos de imprensa que focavam naquela bandeira para tentar estigmatizar todo o movimento que não defendia aquela pauta minoritária. Agora, eu não consigo ver que essa manifestação, que esse desejo, que isso seja crime. Eu, inclusive, quando houve os ataques, que ninguém entendeu bem o que era aquilo, eu falava, gente, mas será que essas pessoas vão cometer, desculpa o termo aqui, a burrice de legitimar tudo que foi dito nesse processo inteiro? Porque quando eles invadem o Supremo Tribunal Federal, eles legitimam os inquéritos que nós vínhamos criticando, inclusive com o argumento da incompetência do STF. Porque quando eles entram no espaço do STF, eles trazem, eles levam a competência para a corte, entende? Então, assim, tudo aquilo ali foi de uma falta de inteligência, só prejudicou, uma causa que seja de direita ou de centro-direita. Não sei se eu te respondi. Não, está esclarecendo a sua posição. Só quero lembrar algumas coisas. Primeiro, em relação a esse inquérito foi usado para muitas outras coisas, né? Não quer dizer assim, eu não diria que ele legitima absolutamente tudo, mas é que tinha uma argumentação de que, como são ameaças ao prédio, então valia a pena você aplicar aquele artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que previa só essa abertura de ofício em casos de crime cometido no espaço do prédio do Supremo Tribunal Federal. E, na época, não tinha nada disso, por isso que foi alvo de muita discussão. Mas aí o ministro alegava, não, mas é ameaça ao prédio e tal. Então, o sentido que a Janaína está colocando é que, como eles acabaram atacando o prédio, então teria legitimado. Só que o inquérito, originalmente aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli, foi usado para suspender a apuração da Receita Federal sobre pessoas próximas de ministros do STF. Então, tem todo um imbróglio ali que durou muitos anos, que vai muito além disso. Outra questão que precisa ser colocada é que o ministro da Defesa, José Múcio, ele chegou a
passar um pano, né, para usar a expressão popular hoje das redes sociais, para aquelas manifestações na porta do quartel. Foi criticado internamente por gente do PT, deu a maior celeuma no começo do governo, porque vamos lembrar, os atos foram de 8 de janeiro, quer dizer, o governo tinha 8 dias ali, e o ministro da Defesa já tinha feito um aceno porque havia familiares de militares que estavam presentes nesses protestos também. Então, os militares, Madá, eles estavam meio cheios de dedos para remover aqueles acampamentos. E isso foi incorporado por uma voz, pelo menos, dentro do próprio governo. Aí, quando houve as invasões, o governo falou, não, agora tem que remover isso tudo, etc. Então, também tem essa nuance. O que você destaca? O ministro José Múcio, eu considero que ele estava correto quando ele fez aquela fala. Se ele ia ou não remover o acampamento, são outros 500. Ele é ministro da Defesa, ele não é tuiteiro, ele não é influencer. Ele não tem que ficar falando tudo que ele vai fazer, ele tem de agir. Ele não é comunicador, né? Não é tiktoker, que ele tem uma ideia, vai lá e fala. Então, assim, não sei qual era a atitude que ele realmente queria tomar, mas aquela fala dele, naquele momento específico, evitou uma crise que era evitável com os militares. O que a gente está tendo agora é uma confusão entre o antes e o depois, como a Janaína falou. Depois que aquilo aconteceu, todo mundo que falou, não, deixa o acampamento, tem coisa esquisita ali que deve ser levada à área penal. Antes daquilo acontecer, não se sabe, a menos que existe uma explicação de, não podemos tirar porque não é estratégico, mas pode ser que o cara tivesse um outro envolvimento, aí precisa investigar e provar. Chamar esses 90 militares, eu fiz até um artigo no UOL sobre isso, traz agora para a gente uma outra discussão do meio jurídico importantíssima, que se acumula há décadas, que é sobre a existência em si da justiça militar no Brasil. Nós estamos diante de um caso claro de corte marcial. São militares no exercício da função, julgados por algo que eles fizeram durante o exercício da função. Não é assim, o militar que tem um caso de violência doméstica ou o militar que atropelou alguém e matou. São coisas diferentes, é no exercício da função. Isso, geralmente, ou desde que se criou a Justiça Militar, que é o primeiro ramo da justiça criado no Brasil há mais de 200 anos, isso ia para a Justiça Militar. Se decidiu agora que vai para a Civil. Existe uma grande fantasia sobre o que seria o favorecimento pela Justiça Militar. Se fala muito de caso de PM, por exemplo, que ele vai para a Justiça Militar e ali ele é favorecido. É uma hipótese. Em razão de corporativismo. Em razão de corporativismo. É uma hipótese. Agora, você vai levar o PM para o tribunal do júri, ele cometeu uma chacina. O júri vai condenar, vai criar encrenca com ele, com os amigos dele? Também a gente não sabe, na realidade, qual seria o desfecho. A gente tem hipóteses. Agora, nós estamos diante de uma hipótese dessa, em que a gente está levando até general para a justiça comum. Isso pode ser um fato marcante no debate sobre o papel da justiça militar no Brasil, a extensão desse papel e até sobre a existência dela. E disso, essa discussão vai ser regrada pelos resultados que nós vamos ter. Será a justiça civil capaz não só de apurar, mas de mensurar e de aplicar a dosimetria correta para uma lógica militar que nenhum deles dali viveu ou tem experiência? Pode ser e pode não ser. A gente está diante de uma discussão muito estratégica, muito importante e muito longa do judiciário brasileiro. Esse caso ele vai muito além desses atos. Ele é um caso estrutural da justiça do Brasil. Tem uma distinção que está sendo feita nos bastidores e a gente vai ter que aguardar, evidentemente, o depoimento e eventuais responsabilizações e punições para ver como é que vai ficar no final, que é de que não seriam crimes militares, mas crimes cometidos por militares. Só que aí, claro que a gente vai ter que analisar o caso específico. Crime cometido por militar é o crime, por exemplo, ele é militar, ele bateu na mulher dele. Ele é militar, ele estava indo com a família para a praia, bebeu e atropelou. Militar no exercício da função sempre foi crime militar. Essa é a primeira exceção que se abre. Apontando uma alegação que está sendo dada para que isso fique com o Supremo Tribunal Federal, né? Dentro desse inquérito em que cabe todo mundo. As decisões vêm sendo dadas conforme o caso. Isso é péssimo. Isso é péssimo para o próprio respeito da justiça, né? Que é a situação do caso aí agora do Sérgio Moro. De repente, o próprio Supremo mudou a orientação e o entendimento que tinha, né, que ele firmou. Então, para além dessa discussão jurídica que a Madá levanta bem, tem também uma análise política que precisa ser feita.
né? É um governo de esquerda, tem uma situação com os militares, né? Os governos anteriores fizeram toda uma caça às bruxas, por meio de uma discussão importante sobre a ditadura, o que aconteceu na ditadura, mas houve uma caça às bruxas, uma tentativa, né, de voltar ao passado, de reabrir casos. A Comissão da Verdade. Sim, então minha preocupação é que esse episódio, né, esteja sendo aproveitado para outras finalidades. E isso só vai gerar mais cisão no país. Então parece que eles não conseguem aprender com os erros. Vamos apurar, houve quem praticou crimes, vamos punir. Mas 90, né, esse carnaval todo, essa exposição, não acho que isso seja bom para a tal união que nós precisamos no nosso país. Vamos ver no final. No começo houve até um alívio que foi noticiado ali dos bastidores do governo pelo STF ter assumido aí a responsabilidade por julgar, porque senão o comandante do Exército teria que tomar alguma atitude e isso poderia causar ainda maior tensão entre o governo Lula e o Exército. E com o Supremo Tribunal Federal assumindo a responsabilidade, mata no peito, responsabiliza quem quiser ali no final das contas. O que você destaca, Joel, rapidamente? Exato, Felipe. Mais do que me colocar sobre se deveria ser na Justiça Militar ou no STF, realmente não tenho opinião fechada sobre isso, mas acho relevante discutir e relevante para a sociedade conhecer as possíveis responsabilidades de todos nessa história, inclusive dos generais, inclusive dos militares. Ok, antes dos ataques, eu não vou dizer que não dava para saber, né? Porque naqueles mesmos grupos acampados, milhares de pessoas pedindo golpe de Estado para as Forças Armadas, não estavam pedindo escola, não estavam pedindo outra coisa, era golpe de Estado. Daqueles grupos já tinha saído uma noite de vandalismo em Brasília, em que queimaram automóveis, tinha saído tentativa de terrorismo, enfim, dava para ver claramente que coisa boa ali não era, né? Mas entendo que houvessem diferentes estratégias para lidar com aquilo e autoridades, inclusive militares, querendo evitar uma possível conflagração, podem ter erroneamente, no futuro a gente descobriu, mas erroneamente tomado uma postura muito cautelosa, que para mim não foi só dos militares, não, foi inclusive do governo. O governo assumiu e teve ali essa uma semana em que ele foi extremamente cauteloso e brando com todos os acampamentos que estavam ali bradando, implorando por golpe de Estado, né? O governo anterior tinha incentivado diretamente isso, a primeira-dama orou com eles, o vice-presidente chegou a falar que para eles manterem a fé, né, manterem a esperança, alguma coisa ia acontecer, enfim. O governo anterior foi, não foi só cúmplice, né, incentivou aquilo tudo. E o governo Lula, quando assumiu, foi bastante brando. Começaram os ataques. Quando começou os ataques de 8 de janeiro, ficou claro que o único caminho era a repressão imediata de tudo aquilo. Se, a partir desse momento, algum militar fez corpo mole, ou algum militar se recusou a entrar e se recusou a ir lá reprimir as coisas, daí eu considero que sim, está claramente criminoso, está claramente cooperando com os golpistas. Antes disso, eu estou disposto a considerar que sim, pode ter gente que por uma cautela equivocada, por uma cautela estratégica, mas que se revelou errônea, pode ter cometido esse erro de não querer debelar ali para não produzir uma situação de violência. Eu entendo sim que isso pode acontecer. Caça às bruxas aos militares, eu acho que a gente não viu isso nesse país, não. A Comissão da Verdade, Janaína, ela não puniu ninguém. Eles foram atrás das informações, do conhecimento. Já passou, a ditadura militar já foi, a imensa maioria daqueles que eram culpados de tortura, de execuções, já faleceram, aquilo lá acabou. Foi importante a gente conhecer. 8 de janeiro agora, é possível que a gente tenha militares envolvidos. Não é uma garantia, mas é possível. Se houver, que dessa vez, pelo menos, não vigore a impunidade. Hélio, rapidamente para arrematar. Eu estou de acordo em grande medida com o que foi falado, Felipe. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sim, para não haver aí uma espécie de perseguição e tem que ter uma ponderação do que foi feito. Você tem que responsabilizar quem claramente prevaricou, ajudou, não cumpriu o seu papel, né? Isso sim tem que ser responsabilizado. Lembro, no entanto, que o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, ficou sabendo que havia, de véspera, inclusive, que ia uma opção de gente a Brasília com intenção de fazer um golpe, e a única coisa que ele pediu para fazer foi, não, aí contém os ônibus, aí circulação de ônibus, foi só isso que ele fez.
Então, na hora de responsabilização, o STF, que está certo que seja o STF, não Justiça Militar, na minha opinião, porque isso foi um crime ali naquele ambiente. Como a Janaína falou, isso levou para a competência do STF. Então, a Justiça Militar também não é a única, só a Justiça Militar pode. Não, quando acontece um caso desse, a Justiça normal entra em ação. Então, eu acho que o STF tem que ter muita cautela, muito cuidado para ponderar as responsabilidades de quem realmente teve influência, facilitando, prevaricando ou até incentivando.